Qual é a razão do sofrimento? Por que eu sofro? Você já deve ter se perguntado isso, não? Nesta vida que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, uma certa angústia toma o nosso coração. Os dias não são fáceis, cada dia o sofrimento tem aumentado para que nós tenhamos uma vida leve, uma vida comum, uma vida básica. E baseado nessas angústias, às vezes algumas dúvidas sobem ao nosso coração. Por muitas vezes o sofrimento ele chega na nossa sala sem prévio aviso, sem cartas, sem mensagens, sem modéstia nenhuma. Ele invade a nossa vida como se fosse um convidado inesperado. Como um vento, ele entra e sai pelas nossas portas e janelas e simplesmente deixa o resultado das nossas vidas sem se preocupar, como uma sujeira de final de festa. E depois do movimento, depois do reboliço, nós observamos o resultado. E baseado nesse resultado, uma angústia sobe ao nosso coração. E às vezes essa angústia sobe até Deus em forma de pergunta. Geralmente, o primeiro pensamento é que estamos pagando uma dívida divina ou alguma ofensa que nós fizemos com algum irmão ou com alguma pessoa, com algum vizinho, com alguém do nosso passado. Também é normal ter um pensamento precoce de que um inimigo, possivelmente espiritual, esteja atacando as nossas vidas. E esses dois pontos podem ser verdade. E aqui vale um momento de reflexão. É interessante que você pense se um desses fatores estejam acontecendo na sua vida. Mas e se o motivo deste sofrimento for outro? E se a causa deste sofrimento não for obra de inimigo, mas sim de um amigo? Um amigo que sempre esteve ao nosso lado, um amigo que sempre cuidou de nós, um amigo que nos nutre desde o nosso nascimento, desde a nossa tenra infância, e que às vezes pode ser silencioso, baseado no momento, mas que nunca nos abandona. Se nós observarmos o capítulo 1 de Jó e levarmos em consideração tudo o que ele viveu, nós perceberemos um fato curioso, onde houve uma disputa celestial entre o inimigo e o Senhor. No meio dos anjos, questionando a Deus, o inimigo recebe o aval do próprio Senhor para tocar na vida dele. E isso lhe deu a permissão para que ele levasse todos os bens, tudo aquilo que Jó tinha, todas as qualidades, todos os bens, inclusive família. E nos capítulos seguintes, ele recebe novamente este aval para tocar na saúde de Jó, não podendo feri-lo de morte. Mas o que chama a atenção nisso tudo é uma frase que sai da boca de Jó, uma frase inesperada, algo que nenhum ser humano, em sua sã consciência, normalmente falaria, né? Veja bem, Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito
Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago, também vemos algo semelhante. Tiago 1, versículo 2 e 3, diz algo semelhante. Tiago diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso é um fato curioso. Um fato muito curioso. Nos parece que em dados momentos, o próprio Senhor nos convida ao sofrimento em favor da sua causa. Às vezes, ele pode se manifestar como sacrifício, como renúncia, como uma perda. Esse sofrimento, por vezes, pode ser manifesto por descaso, perseguição, tortura, desafeto, traições. Alguém pode lhe caluniar, maldizer, defenestrar, escantear você, jogar você de lado, ignorar, rejeitar você. Quantas vezes as nossas ações são mal interpretadas? São mal interpretadas pelas pessoas que recebem as nossas ações. Quantas vezes nós fazemos algo para alguém e esse alguém ele interpreta de maneira diferente. Ele entende o nosso carinho como invasão. Às vezes ele entende um afeto como uma ofensa. Todavia, o que sobra disso tudo é a dor. E é ela que, durante o processo, pode tornar essa situação muito confusa e até nos fazer rebeldes, né, diante do Pai. Rebeldes, maledicentes, questionadores de maneira excessiva, né? Eu, por muitas vezes, pensei assim. Eu agi conforme o movimento da carne, eu chorei, eu gritei, eu esbravejei, né? Porque eu não entendi o processo, eu não entendi o que estava acontecendo. Entretanto, há um mês a minha visão ela mudou. Ela me fez enxergar essa situação de maneira diferente. E foi graças a um vídeo que eu estava assistindo na internet de um irmão em Cristo. E ele disse uma frase que eu achei fascinante. Fascinante. E essa frase mudou totalmente a minha perspectiva sobre o sofrimento. A frase diz assim: adorar a Deus através da dor é um presente que eu só posso oferecer a Ele nesta vida. Isso é fascinante. Fascinante. Isso me fez pensar. Me fez pensar em algumas coisas. Pense nisso. No inferno, todas as pessoas que lá estiverem, elas serão inimigas de Deus. De lá só sairá gritos, dor, blasfêmia e ranger de dentes. No paraíso, todos que lá estiverem serão amigos de Deus. E de lá, para sempre, só surgirá alegria, gozo, sorriso, prazer, para sempre na presença do Senhor. Mas louvar a Deus através do sofrimento é algo que só aqui, neste momento, nesta porção, nessa faixa temporal, eu consigo oferecer. Isso é fascinante. Somente aqui, neste momento, eu conseguirei oferecer a Deus um sacrifício de louvor através do sofrimento. É só aqui que eu vou conseguir glorificar o nome do Senhor através da dor, porque no inferno só haverá dor e reações condizentes a essa dor.
No paraíso só haverá alegria e reações condizentes a essa alegria. Mas aqui eu posso fazer algo totalmente diferente, eu posso fazer algo que é fascinante. Eu posso fazer algo que é contra as regras, que é glorificar a Deus na dor. E em alguns casos eu posso ofender a Deus na alegria, no prazer. Somente aqui eu consigo fazer essa incongruência, esse movimento que ele não é muito matemático, ele não é 1 mais 1 igual a 2. Ele tem um resultado diferente. Só aqui eu posso oferecer isso a Deus. Se Deus pode se surpreender, se é que ele pode se surpreender, eu acho que é só aqui. Só aqui que ele pode se surpreender. É quando ele movimenta as águas e você, ao invés de temer, ao invés de gritar e sofrer e reclamar e gritar com ele e questioná-lo e ser agressivo com o Pai, você glorificá-lo, você adorá-lo, agradecê-lo. Eu acho que essa é a única maneira, se é que ele pode se surpreender. Portanto, irmãos, longe de mim querer desconsiderar a dor alheia. Longe de mim. Eu tenho os meus pecados, eu tenho o meu passado pregresso, eu tenho a minha sujeira. E eu também tenho o meu bocado de dor nessa vida. Mas se isso lhe fizer sentido, reflita nisso. Reflita nessa frase. Essa frase, ela mudou a minha vida. E ela mudou a maneira como eu passei a enxergar o sofrimento. Talvez esta dor que você esteja passando, talvez esse sofrimento que você esteja carregando agora, seja uma oportunidade que Deus esteja te oferecendo de dar algo a Ele diferente, de presenteá-lo com uma adoração única, uma adoração que é exclusiva desse momento, uma oportunidade exclusiva dentro deste pequeno momento da eternidade. Então, considere isso. Considere Jesus Cristo nesse momento e pense que essa dor, esse sofrimento, pode não ser obra do acaso, pode não ser algum justiçamento divino ou algum fruto de uma ofensa contra o seu vizinho, contra algum outro indivíduo, e muito menos um inimigo te perturbando, te atacando. Não. Talvez o seu sofrimento atual, ele seja uma oportunidade que Deus te deu para louvá-lo e presenteá-lo com algo que somente aqui nós poderemos dar.